Olá, crianças! A paz de Alcha! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim trazer uma história que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, do versículo 1 ao 17. A história começa assim. Há muitos anos atrás, havia um rei chamado Herodes. Herodes não gostava dos cristãos. Ele não gostava que anunciasse a palavra. Porque Yalcha, quando ele estava aqui, ele ensinou os seus discípulos a anunciar o reino. Então, Herodes ficava muito bravo, ele não gostava de jeito nenhum. E ele mandava matar os cristãos, porque estavam ouvindo a palavra, porque eram seguidores de Yalcha. Então, havia um homem que não tinha medo. Os cristãos que tinham medo, eles se escondiam nas cavernas, se escondiam em suas casas e oravam a Iau lá dentro da casa deles. Mas Pedro não se intimidou, não ficou com medo. E Pedro andava anunciando o evangelho que Yalcha havia ensinado. Então, Pedro falava da palavra, anunciava o reino, né? Ele não tinha medo. Então, o rei Herodes, sabendo disso, ele disse, guardas, né? Chamou os guardas. Prendam Pedro, acorrentem ele. E do lado de cada lado dele, acorrente um guarda, junto com os guardas. E eles prenderam Pedro ao lado de 2 guardas. E levaram Pedro para a prisão. E o rei Herodes, ele colocou mais guardas para guardar Pedro. Além de ter 2 guardas com ele lá dentro da cela, do lado de fora também tinha, no portão da frente também tinha guardas. Tudo para que não tivesse problema de Pedro escapar. Porque Pedro já havia escapado várias vezes da prisão. Então ele queria ter a garantia de que dessa vez Pedro não escaparia. Mas Pedro foi tranquilo ali do lado dos 2 guardas. Chegou lá na cela. Pedro orou, né? E dormiu. Foi dormir. Mas rapidamente se espalhou a notícia de que Pedro havia sido preso. Então a igreja se reuniu na casa de Maria, mãe de João, e foram orar. E eles oravam assim: ó Iau, guarda Pedro, livra Pedro do mal, livra das mãos de Herodes, livra ele da mão do judeu, guarda teu servo, Iau, tem misericórdia, ouve a nossa oração. Ó Iau, atende, Pai, liberta o Pedro da prisão. E eles oravam. Quando foi lá umas horas, certas horas da noite, Pedro estava dormindo. Uma luz, um clarão se acendeu dentro da prisão. Era o anjo de Iau. E o anjo chegou e... Pedro, acorda, Pedro. Pedro, acorda. Pedro acordou. E mais que depressa, as correntes caíram das mãos de Pedro. Então, o anjo disse a Pedro, Pedro, segue-me. E levanta, coloca a sua roupa, coloca a sua capa, amarre as suas sandálias e segue-me. Pedro fez tudo o que o anjo falou e seguiu. Passou pelo primeiro guarda, passou pelo segundo e saiu lá no portão da frente. Milagrosamente, o portão da frente se abriu e eles saíram para fora. Andaram uma quadra mais ou menos, quando chegou lá na frente, o anjo sumiu. E Pedro fechou os olhos e abriu novamente e viu que ele não estava sonhando, viu que não era uma visão.
Então ele disse assim: agora, verdadeiramente, eu sei que Yahvé me livrou das mãos de Herodes e das mãos do judeu. Então ele correu para a casa de Maria, mãe de João, onde eles estavam reunidos, orando, intercedendo por Pedro. Quando ele chegou lá, ele bateu na porta. Pedro bateu. Aí veio uma moça, por nome de Rod. Quem é? E Pedro disse: sou eu, Pedro, abre a porta. Mas Rod, como ela ficou muito feliz, ela ficou muito contente, porque Pedro estava batendo a porta, ela não abriu. Ela correu falar para os irmãos: Pedro está à porta. E os irmãos dizem: você está louca? Você está maluca? Pedro não está, Pedro está preso. Mas Pedro continuava a bater. E os irmãos: deve ser o anjo de Pedro. Mas Pedro perseverava. Até que alguém foi lá e abriu a porta para Pedro. Quando ele viu que era Pedro que estava ali na porta, de alegria, puxou Pedro para dentro e abraçou Pedro. E eles começaram a louvar, a glorificar a Yahvé por terem atendido as orações. E eles gritavam, né? Se alvoroçaram. Então Pedro disse assim: aquietai-vos, ficai quietos, para que os guardas não nos ouçam e venham aqui nos prender. E Pedro contou para eles como foi que Yahvé o livrou da prisão. Quando Pedro terminou de contar como foi o livramento, ele se despediu dos irmãos e saiu. Foi para outro lado evangelizar, levar a palavra de Yahvé. Sabe que nós aprendemos com essa história, crianças, que nós devemos estar em constante oração, orando, buscando, agradecendo a Yahvé pela obra que ele fez, pelo livramento que ele fez, né? E orar pelos nossos irmãozinhos que estão fracos, orar pelos nossos irmãozinhos enfermos, orar pelo papai, pela mamãe, orar por todos, porque Yahvé, ele se agrada das nossas orações, ele tem prazer em ouvir as nossas orações. Então, vamos continuar orando, vamos continuar pedindo para que Yahvé, ele tenha misericórdia de todos, né? E guarde a todos, certo, crianças? Um beijo da vovó Cricri.